A Rússia explica à Ucrânia, na ONU, quais são os seus princípios ali, pelo que negociaria um projeto de paz, e já adianto, pessoal, possivelmente não vai acontecer, enquanto o Japão garante que nesse momento a Ásia está correndo um risco de virar a Ucrânia. Como assim, professor? Benjamin Netanyahu sofre com intensos protestos, principalmente de militantes de esquerda, de centro e pró-árabes, vamos entender o porquê, inclusive com bandeiras da Palestina tremulando ali em Israel, enquanto Maduro, na sua declaração anual ali, tanto ao poder político quanto à população, fala algumas coisas polêmicas que envolvem inclusive o Brasil. Considera que já conversou com Gustavo Petro da Colômbia, já conversou com a Argentina e está negociando com Lula a adesão a uma proposta de nova ordem mundial que vai ter como irmãos mais velhos Rússia, Putin e China, Xi Jinping, tá? E o Brasil fazendo parte dessa proposta. Lembrando que já foi mandada uma missão oficial brasileira para a reabertura da embaixada brasileira na Venezuela, fechada desde 2020. O que significa esses movimentos da geopolítica? O Brasil vai ficar subordinado aos interesses dos chineses e russos nessa nova ordem mundial? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, para eu continuar produzindo conteúdos diários, pessoal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição também, tá? Sensacional. Pessoal, vocês podem perceber que eu não estou em casa, né? Mas eu me sinto quase que em débito com vocês se eu não gravo aqui atualizações diárias, tá? Então minha família vai me perdoar um pouquinho, claro. Mas vou gravar aqui, até porque é o que eu amo fazer. E acho que é quase, não vou falar obrigação, porque obrigação parece uma coisa ruim, né? Mas é uma coisa que eu me sinto, que nem eu falei, em débito para passar as informações. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. O que aconteceu de mais importante aí, né? Primeiro que a Rússia, na verdade não a Rússia, claro, né? Mas o representante russo na ONU, ele deu uma declaração falando que ele sabe quando que o conflito vai acabar e quando que o que a Rússia chama, né, de operação militar especial. A invasão que a Rússia fez à Ucrânia vai acabar. Basta a Ucrânia não representar mais um perigo, não representar mais uma ameaça aos russos. Isso, claro, segundo a Rússia, né? Dentro da geopolítica, cada nação ali tem os seus interesses e tem as suas falas. Segundo a Rússia, a Ucrânia hoje representa um fantoche dos Estados Unidos. O interesse dos Estados Unidos em expandir ali as suas fronteiras, tanto que, por exemplo, a Rússia alega, não se sabe, tá, não é oficial, mas que existem biolaboratórios dos Estados Unidos em conluio com os ucranianos para desenvolver agentes patológicos que podem atuar no Estado russo. Isso é uma fala do próprio presidente da Rússia, né, da Rússia como um país, de fato. A Ucrânia estava pleiteando entrar para a União Europeia. A Ucrânia até considerou aí agora o ministro da Defesa que já é um país que é membro da OTAN, que claramente tem rivalidades gigantescas militares com os russos. Então as disputas são muito grandes. Inclusive a Rússia falou, se aproveitando de declarações que a Angela Merkel deu e que o François Hollande deu também, que era o grande líder da França à época e da Alemanha, né, a Angela Merkel, alegando que os acordos de Minsk, eles não foram criados para serem respeitados. Eles foram criados para dar tempo para a Ucrânia se armar. Para quem não se lembra o que eu estou falando, né, a Rússia invadiu a Ucrânia no finalzinho de 2013 e comecinho de 2014 por conta de todo aquele contexto da Crimeia, né? Começaram manifestações porque a Ucrânia queria entrar para a União Europeia, só que a Rússia falou que se a Ucrânia entrasse para a União Europeia, romperia relações econômicas, começa uma guerra civil, a Rússia alegando que a população da Crimeia, que é de maioria russa, estava correndo risco, invade a Ucrânia e retoma a Crimeia. Só que a região de Donbass, Lugansk e Donetsk também eram regiões de maioria russa e começaram movimentos separatistas ali. A Ucrânia não queria que esses terrenos se separassem e a Rússia começou a apoiar esses separatismos. Foi fechado o acordo de Minsk, que garantia que a Rússia nem incentivaria os separatismos ali na região e muito menos a Ucrânia atacaria aquelas posições que é de maioria russófona, maioria apoiando a Rússia. Ou seja, uma região mais autônoma, mas sem a Rússia incentivar o separatismo. A Angela Merkel e o Hollande garantiram que esse acordo não foi para estabelecer a paz, e sim para dar tempo para armar os ucranianos, porque eles sabiam que em algum momento a guerra ia voltar, a guerra ia acontecer. E a Rússia usa muito disso, falando, tá vendo? Ó, não dá para confiar no mundo ocidental.
Não dá para confiar nos ucranianos. A gente tentou fechar um acordo aqui na paz, os caras foram lá e desrespeitaram de cara aberta. Cara, lembrando que também, né, eles respeitaram? Sim. Eles foram hipócritas? Sim. Mas não dá para considerar que a Rússia também não incentivou movimentos separatistas ali, né? Vamos deixar bem claro. Mas a Rússia colocou essas condições e a gente sabe que elas não vão ser respeitadas. Já falei para vocês algumas vezes, eu não vejo uma saída, pelo menos no futuro próximo, tá? Enquanto a Rússia não ganhar muito conflito, ou a Ucrânia não perder, ou a Ucrânia não ganhar muito conflito, ninguém vai se sentir tão acuado a ponto de abrir mão de algumas condições a favor da negociação. Então ainda vejo a guerra acontecendo por mais alguns períodos aí, tá? Hoje o Japão deu na verdade ontem, né, uma declaração bem especial. O Japão que se reuniu com o Biden e se reuniu também, está numa reunião do G7, as 7 economias mais desenvolvidas do mundo. Eles se reuniram e o Fumio Kishida, que é a atual liderança japonesa, além de anunciar gastos militares, vai dobrar dentro de um prazo de 5 anos, anunciou um acordo militar mais especial, mais importante da sua história com o Reino Unido na semana passada, e anunciou há mais ou menos um mês a tecnologia para desenvolvimento de caças, junto com os italianos e junto com os ingleses, até 2035, isso mostra um certo desespero que o Japão vem passando no momento. O Japão é um país que, desde a Segunda Guerra Mundial, abriu mão de ter militares para ataque, somente militares para defesa, né? E só que o contexto geopolítico era completamente outro. Hoje o Japão está cercado pela Rússia, que tem rivalidades, com a China, a disputa de ilhas, inclusive, né? A China, galera, que, por exemplo, vem cada vez mais expandindo a sua influência no mar da China, inclusive com a criação de algumas ilhas, cobrando. É uma região que tem muito petróleo, né? Tem muitos recursos naturais. É uma região de rotas marítimas super importantes. É hoje o oceano mais movimentado do mundo. Tanto que essa expansão chinesa no mar da China ou no mar do Índico-Pacífico não desagrada só os japoneses. Desagrada também o Vietnã e as Filipinas, que são outras potências emergentes e superindustrializadas ali da região. Então existem disputas internas, né? E o Japão também, claro, vem sendo ameaçado pela Coreia do Norte. Então essa fala do Japão, alegando que se não tomar cuidado, a Ásia, ela vai ser a Ucrânia de amanhã, tem a ver com alegações do Japão que há risco de soberania ali, porque a China pode invadir aqueles territórios. Ou uma coalizão entre Rússia e China pode invadir aqueles territórios. E é claro, pessoal, que o Japão, que depende demais militarmente dos Estados Unidos, está desesperado para arranjar outras formas de se proteger, inclusive com recursos próprios. Notícias importantes também relacionadas a protestos que aconteceram em Israel. Israel, que recentemente teve o Benjamin Netanyahu sendo eleito, mas não é o mesmo Benjamin Netanyahu de anos atrás, tá? É um sistema parlamentarista Israel, e dentro desse parlamentarismo, o Benjamin Netanyahu, o Bibi, né? Ele é um cara popular, com grande parte da população, mas que vinha com a imagem um pouco arranhada, principalmente por escândalos de corrupção. Para ele conseguir se eleger como primeiro-ministro, depois de dissolver várias vezes o parlamento, convocar novas eleições, ele teve que se aliar com alguns grupos que defendem coisas, mas vamos colocar assim, mais extremistas. São grupos anti-árabes, grupos anti-palestinos, grupo anti-liberdade, por exemplo, de escolha de gênero e por aí vai. Tanto que dentre os seus ministros, a gente pode colocar o Ben-Gvir, por exemplo, que é um cara mais extremista, dentre outras lideranças que consideram, por exemplo, que a Cisjordânia, que é um território hoje ocupado majoritariamente por árabes, tem que ter a construção de mais assentamentos judeus. Ou que, por exemplo, a parada LGBTQIA+, lá dos judeus de Israel, que é a mais importante do Oriente Médio, cara, Israel talvez seja o país que dá mais liberdade nesse sentido para sua população, não deve mais acontecer, porque isso desonra ali as tradições de Israel. Além do que, eles querem interferir no poder judiciário local, alegando que o poder judiciário interfere muito no poder político, garantindo o direito de minorias, né? Então, tem ali os povos árabes, povos palestinos, tem as minorias, por exemplo, de outros gêneros que se sentem ameaçadas por esse governo, e o Poder Judiciário poderia proteger essas minorias. Então, quer haver uma reforma, e é claro que esses movimentos de esquerda, movimentos de centro estão protestando, e isso já levou, pessoal, de 50 a 100 mil pessoas a protestarem no maior protesto contra o Benjamin Netanyahu. O que vai sair disso, de verdade, não dá para saber, mas é fato que Israel é mais um país que está passando por uma convulsão política e social por conta
disputas, né, entre pensamentos políticos opostos. E para finalizar, uma declaração, pessoal, que deixou parte da população brasileira com uma pulguinha atrás da orelha, né, eu vou tentar explicar para vocês, que foi uma declaração do Maduro. O Maduro disse, tá, com todas as palavras, se você procurar na internet você acha, né, as declarações, falando que esse é o momento de uma nova ordem mundial. E ele já conversou com lideranças da América Latina, citando nominalmente Alberto Fernandes, da Argentina, Gustavo Petro, da Colômbia, que até ano passado, né, era um grande inimigo dos venezuelanos, mas agora o Gustavo Petro é um cara mais de esquerda, e o Lula, citou o Lula, tá, como lideranças que estão conversando para uma coalizão da América Latina como um todo, lembrando que a América Latina, nesse momento, está com muito mais governos de esquerda. A gente tem, sei lá, o Acalipou do Uruguai, o Mário Abdo Benítez do Paraguai, e o Guillermo Lasso, talvez, né, com certeza, né, do Equador, como talvez os únicos representantes da direita, na América do Sul, pelo menos, mas grande parte dos países, inclusive o Brasil, que é com certeza o mais importante, com governos mais esquerda. E o Lula já deu várias declarações que uma das suas pretensões é se alinhar mais com a América Latina, formar governos mais sul-sul, né? Dentre as declarações do Maduro, então, além dessa nova ordem mundial, ele colocou China e Rússia como os dois irmãos mais velhos que vão ser a nova liderança desse novo polo de poder, tá? Ou seja, segundo fala do Maduro, o Brasil estaria subordinado a uma geopolítica liderada por China e Rússia, se alinhando mais com os países de esquerda do mundo. E aí, pessoal, será que isso tem base? Vamos tentar discutir, né? Primeiro assim, ó, vamos lá. De novo, professor, é certeza que isso vai acontecer? Não, porque o governo Lula é muito novo e a gente não sabe ainda as reais pretensões geopolíticas desse governo. Mas a gente pode colocar alguns indícios e algumas coisas que aconteceram no primeiro mandato para tentar estabelecer uma lógica aqui, tá? No primeiro mandato, é fato que o governo Lula ele se aproximou bastante de governos de esquerda e nem todos eles de caráter tão democrático assim, né? A América Latina, nos anos 2000, deu uma guinada à esquerda, mas alguns países mais bolivarianismo, que parte de um princípio de independência política em relação aos Estados Unidos, movimento mais de esquerda, estatização de recursos naturais, a gente pode colocar a Venezuela, a Bolívia, mais ou menos, o Equador do Rafael Correa, e alguns governos mais sociais-democratas. Por exemplo, a Michelle Bachelet no Chile, o Mujica no Uruguai e até mesmo o pessoal Lula aqui no Brasil. O Brasil, à época, não adotou políticas de estatização de empresas tal, inclusive manteve boas relações com os países ocidentais. Então a gente partiu mais para a esquerda, mas sem esquecer as nossas relações geopolíticas internacionais. Tentamos fazer um aprofundamento das nossas relações com o Unasul, por exemplo. À época que praticamente todos os países da América Latina estavam de esquerda, criou-se o Unasul. É fato, galera, que se enfraqueceu nos anos 2010, vários governos de esquerda geriram mal sua economia, tiveram muitos escândalos de corrupção, enfim, acabaram saindo. E aí, lembra até o Bolsonaro, né, ele criou o ProSul, junto com o Sebastián Piñera, que era o presidente do Chile, que seria o novo momento de direita ali da América, mas também acabou não dando certo, tá? Nesse momento, apesar das declarações do Lula, a gente vê que, por exemplo, existem ali políticas, como, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia. A Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, já deu a entender que vai querer fazer parte do acordo Mercosul-União Europeia. É fato. Mas, ao mesmo tempo, os BRICS, por declarações da Rússia e da China, já anunciaram que querem deixar de ser só meramente um bloco econômico. Bloco econômico não, porque não tem livre circulação, né? Mas um bloco que discute questões econômicas desses 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e passar a ser um grupo como se fosse uma espécie de G7 dos países emergentes, os BRICS+. Países como, por exemplo, Argentina, Argélia, Líbia, Nigéria, Irã, são todos países, a Indonésia, são todos países que estão pleiteando entrar nesse novo acrônimo aí, nesse novo grupo, os BRICS+, para ser uma oposição ao G7. Então, assim, ó, a gente tem disso dos dois lados. Eu, tá? Especulando, é certeza? Que nem eu falei, não, dá pra saber. Mas especulando, pelas tradições do governo brasileiro, a gente sempre tenta estabelecer relações diplomáticas com os dois lados. Muito possivelmente, claro, tentando estabelecer relações mais fortes com a América Latina, até para ser uma liderança da América Latina, o Brasil com certeza é um país mais forte, o que pode representar algum tipo de rusgas, né, em relação a alguns governos que não são tão democráticos. Embora a Venezuela, cara, é uma ditadura, tá? Não tem que contestar.
mas promoveu uma pequena abertura democrática. Por exemplo, a Chevron voltou a negociar na Venezuela, conseguiu estabelecer um acordo com a oposição para eleições que vão ser vistoriadas ali no México, tá? Então, o Juan Guaidó foi destituído como líder da oposição para ter uma oposição ali que seja mais representativa para os venezuelanos. Então, óbvio que é um governo que não tem princípios democráticos ainda, mas está tentando se aproximar desse sentido, tá? Penso eu que o Brasil, então, ele vai tentar estabelecer uma relação geopolítica mais com os dois lados. Eu não vejo o Brasil se alinhando somente à China e somente à Rússia do lado dos BRICS e do lado dos países da América Latina. Acho sim que o Brasil, assim como foi também no primeiro mandato ali, né, do governo Lula, vai tentar estabelecer relações com os Estados Unidos, com a União Europeia e tal. A gente vai receber dinheiro do Fundo Amazônia, acordo Mercosul União Europeia, então não vejo muito esse caráter. Acho que foi muito mais uma propaganda do Maduro frente à sua população, colocando o Brasil, que é o país mais importante, do seu lado, do que uma política mesmo brasileira. Posso estar errado? Pode ser que sim. Sendo sincero aqui com vocês. Não foram dadas muitas declarações nesse sentido. Mas é o que a experiência, né, diz aí. Tudo bem, pessoal? Beleza? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.